Capítulo 11 Tigre Rei de Cabeça Verde. Xoxi. Pós-imagem foi deixada para trás quando a flecha perfurou o ar, em direção à águia bico de ferro que estava no ar. Esta flecha continha a habilidade Flechas Meteoro Contínuo e seguiu a rota definida pelo seu olho esquerdo. Screech. Grito irritado foi ouvido vindo da águia. Zhao Feng, em seguida, viu a águia vindo em sua direção com a flecha estocada em seu estômago. Isso não é bom. Vendo isso, a expressão de Zhao Feng mudou e ele rapidamente usou o leve passos flutuante para escapar pela floresta. Embora a flecha de Zhao Feng tivesse atingido o alvo, ele não atingiu nenhuma parte vital. A reação de águia bico de ferro, defesa e velocidade de voo superou os demais animais de rapina. Estava a par com bestas mortais. Portanto, esta flecha não causou qualquer ferimento fatal. Teng. Zhao Feng, parecendo ágil como um macaco, saltava por entre a floresta sem tirar os olhos da águia. Show! Logo, outra flecha foi disparada. No entanto, embora esta flecha atingisse a garganta da águia, ele não conseguiu perfurar suas penas. A garganta é geralmente a fraqueza de animais normais. Desde que não perfurou, pode ser visto que a defesa da águia é surpreendente. Zhao Feng parou por um tempo e depois viu a águia bico de ferro cair para o chão. Isso aconteceu porque as flechas que Zhao Feng continham venenos, e agora o veneno se espalhou, matando a águia. Zhao Feng respirou aliviado e revelou felicidade em seu rosto. Esta águia bico de ferro valia entre 700 a 800 moedas de prata. Adicionando a serpente listras dourada, a riqueza de Zhao Feng agora ultrapassou mais de 1000 moedas de prata. Ele nunca tinha se deparado com tal riqueza em toda a sua vida. No entanto, este dinheiro ainda não é suficiente para comprar recursos preciosos para avançar ao rank 3. Apesar de Zhao Feng estar animado, ele rapidamente se acalmou. Durante 3 dias, o corpo de Zhao Feng pode ser visto viajando ao redor da floresta nuvem do céu. Toda vez que Zhao Feng disparava uma flecha, um grito de dor seguiria logo depois. Centopeia dos 5 venenos, extremamente venenosa. Pode ser usado para fazer vinho e fortalecer o corpo. Vale 220 pratas. Pássaro Vento Verde, sua força é em torno do pico do rank 3. Vale 900 pratas. Javali de manchas preta, força aproximada no rank 3. Vale 400 a 500 pratas. Para matar tantos animais quanto puder, Zhao Feng usou leves passos flutuantes e a flechas meteoro contínuo ao mais alto nível possível. Através destes esforços, o leves passos flutuantes foi treinado para o nível baixo. Sua velocidade provavelmente excedeu todos os cultivadores de rank 3 da seita e agora estava perto da velocidade do rank 4. A habilidade Flechas Meteoro Contínuo foi facilmente treinada para o pico do nível elevado. Zhao Feng não podia deixar de pensar que ele nasceu para ser um arqueiro. Se ele fosse para enfrentar a águia bico de ferro novamente, ele só precisava de um golpe para matá-lo. Durante os últimos 3 dias, ele ganhou muito. Ele matou outras 2 águias bico de ferro, bem como outras 7 ou 8 bestas diferentes. As bestas que eu capturei até agora são, no valor de cerca de 3 a 4 mil moedas de prata. Zhao Feng tinha uma expressão de satisfação quando ele organizou suas 2 grandes bolsas com as animais. No caminho de volta, ele ainda usou seu olho esquerdo para averiguar se ainda tinha mais alguns animais.
Isso aconteceu porque sua visão foi bloqueada pelas árvores, por isso ele não podia garantir que não havia quaisquer alvos que ele iria perder. Rugido. Neste momento, um rugido poderoso veio do lado norte da floresta. Este rugido fez o ouvido de Zhao Feng explodir de dor. Que tipo de animal é esse? É tão poderoso. Zhao Feng usou rapidamente seu olho esquerdo e viu que, a 7 a 8 quilômetros de distância, era um tigre-rei de cabeça verde de 5 metros de comprimento. O tigre-rei de cabeça verde era maior do que tigres normais, tinha o dobro de seu tamanho e exalava uma aura devastadora. Seu rugido fez com que todas as bestas num raio de 10 quilômetros a tremerem de medo. 5 ou 6 jovens, que tinham cultivos entre o segundo e terceiro rank do caminho marcial, estavam fugindo com medo. Todo mundo correu em direções diferentes. O líder do grupo era um jovem que tinha um rosto cheio de cicatrizes. Ele parecia ter 15 ou 16 anos de idade e tinha alcançado o pico do rank 3. Ele segurava uma espada longa que poderia facilmente cortar uma árvore ao meio, a fim de parar o tigre. Bum! O tigre acenou suas patas e a árvore foi destruída. A força das bestas mortais é tão incrivelmente perigosa. Zhao Feng pensava. Uma vez que uma besta selvagem se tornava uma besta mortal, apenas artistas marciais do quarto rank ou superior poderiam lutar contra ela. A força do tigre-rei de cabeça verde poderia achatar 2 ou 3 Zhao Feng com um único golpe. Xin Fei! Cuidado! Alguns dos jovens gritaram. O tigre-rei estava indo direto para o jovem de rosto cheio de cicatrizes, que era o mais forte. Seus sobrenomes é Xin. São discípulos da família Xin, que também é uma das 3 principais famílias da cidade Pluma do Sol. Zhao Feng, em seguida, viu os símbolos em suas roupas, o que confirmou o seu palpite. Bum! Em todos os lugares que o tigre-rei de cabeça verde passou, em seguida um rastro de destruição se podia ver, como se nada suportasse tal poder. Artistas marciais comuns provavelmente teriam morrido devido ao medo. Zhao Feng, no entanto, percebeu que este Xin Fei era extremamente forte. Ele aprendeu uma habilidade de espada, bem como uma habilidade footwork e ambos estavam num alto nível das artes marciais. A espada deste Xin Fei pode facilmente cortar árvores ao meio. A sua força é provavelmente o dobro dos cultivadores que estão no rank 3. Ele é, provavelmente, ainda mais forte do que Zhao Yijian. Rápido! Salve Xin Fei! 2 outros discípulos da família Xin pegaram seus arcos e atiraram no tigre-rei de cabeça verde. No entanto, todos os seus ataques fez apenas tirar a concentração do tigre. A defesa do tigre era mais forte do que a da águia bico de ferro por 2 ou 3 vezes, e todos os ataques que vinham de cultivadores abaixo do quarto rank só lhe causava cócegas. Se eu puder matar esse Tiger Rei de cabeça verde, então provavelmente valerá cerca de 20 a 30 mil pratas, que é o valor de cerca de 40 animais. Zhao Feng pensou um plano ousado. Teng. Teng. Ele imediatamente usou o leve passos flutuante e saiu em direção ao local do incidente. Quando Zhao Feng chegou, os 6 discípulos da seita Xin estavam sob grande pressão. Espada cortando o vento. Os olhos de Xin Fei brilharam quando ele usou a sua longa espada para apunhalar a testa do tigre. Que espada perigosa! Zhao Feng viu todo o processo da espada, e o poder poderia matar instantaneamente 2 cultivadores normais do rank 3.
Nem mesmo ele seria capaz de bloqueá-lo. Ele também sentiu uma fraca aura verde azulada dentro do corpo de Shinfei. Este era o sinal de que a força interna logo seria formada. Shua! A espada foi capaz de cortar meia polegada na cabeça do tigre-rei, mas forçou Shinfei a vomitar sangue devido à força de defesa do tigre. A força de dano causada pela espada chegou perto da força de um rank 4. E ainda foi capaz de ferir uma besta mortal. Rugido. O tigre-rei rugiu e, em seguida, moveu-se para Shinfei a uma velocidade ainda maior. Shinfei tinha alcançado o pico do rank 3 e usou uma habilidade de artes marciais de nível elevado, então ele evitou o ataque. No entanto, seu ataque espada também usou uma grande quantidade de energia, contra-atacando o tigre. Espada cortando o vento. Coberto de sangue, Shinfei, mais uma vez usou a mesma jogada e deixou outra marca sangrenta na testa do tigre. Seu corpo foi novamente arremessado no ar. O tigre-rei abriu suas mandíbulas e saltou em direção a Shinfei. Ele estava exausto e não poderia esquivar. Shinfei! Os outros discípulos gritaram vendo Shinfei coberto de sangue ser atacado novamente. Show! De repente, uma flecha perfurou o ar, em linha reta pelos galhos e folhas, acertando o tigre. Rugido! O tigre rugiu enquanto lutava contra a morte. Seu rugido foi tão forte que todos os seres vivos próximos tremeram de medo. Os discípulos olhavam atordoados para a flecha que estava fixa no olho do tigre. Embora a defesa do tigre fosse forte, seus olhos eram sua parte mais vulnerável. O tigre virou-se para encontrar o culpado por Shinfei ser capaz de escapar. No entanto, ele procurou ao redor, e onde estava o culpado? Essa passou perto. Zhao Feng se escondeu atrás de uma árvore antiga e imponente, que estava a apenas 100 metros do tigre. Como o tigre estava tentando encontrar o culpado, os discípulos da seita Shin começaram a correr. No entanto, uma vez que o tigre não pode encontrar o seu alvo, ele começou a atacar de forma mais frenética. Ah! Um grito foi ouvido quando um dos jovens de rank 2 foi rasgado em pedaços. Essa visão fez Zhao Feng, que não estava muito longe, sentir frio. Assim quando outro dos discípulos Seita Shin estavam em perigo. Show! Outra flecha veio voando pelo ar, e voou em direção do outro olho do tigre. O tigre rugiu e, em seguida, fechou os olhos, a flecha mal fora capaz de arranhar suas pálpebras. Fuf! Zhao Feng suspirou quando ele balançou a cabeça. Não era que suas habilidades de arco e flecha não eram suficientemente altas, foi porque o tigre estava de guarda, tornando difícil para o mesmo truque ter sucesso novamente. Espada cortando o vento. Usando o curto intervalo de tempo, Shinfei rapidamente lançou outro ataque espada e acertou no mesmo lugar de antes, abrindo sua ferida em 2 polegadas. Bela oportunidade! Os olhos de Zhao Feng brilharam quando ele pegou mais flechas e disparou. Cada flecha disparada atingia o ferimento na testa do tigre que o aumentava mais. Eventualmente, a taxa de ataque do tigre abrandou. Em primeiro lugar, foi porque ele foi gravemente ferido. Em segundo lugar, havia veneno nas flechas. Neste ponto, o tigre se virou e correu para o interior da floresta nuvem do céu. Persigam-no. Os discípulos Shin cerraram os dentes e juraram matar o tigre, a fim de vingar seus mortos. Embora o tigre fora gravemente ferido,
A sua velocidade não era algo que cultivadores do segundo ou terceiro rank poderiam alcançar. Apenas Tin Fei Mao era capaz de alcançá-lo, mas como ele estava exausto, ele não tem muita energia restante. Ha ha ha! Que bela oportunidade! Para onde você vai? Zhao Feng riu quando ele usou leve passos flutuante para alcançar facilmente o tigre. A seus olhos, o tigre representa uma enorme riqueza de 20 a 30 mil moedas de prata.